Olá, sou a educadora Suelene do curso de figurinista. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos falar sobre a história da moda na pré-história. Então, segundo a Bíblia, depois que Eva deu a Adão o fruto proibido, então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele e os vestiu. Esta passagem está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 7 e 21. Mas, em oposição à crença religiosa, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações. Esta é a ideia central da evolução. Os seres vivos se originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Esta teoria foi formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin. Tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria dos cientistas. O primeiro homem se cobriu com folhas vegetais para depois usar as peles de animais. Esta foi a sequência evolutiva da vestimenta dos homens. Como diz a Bíblia, o homem cobriu o corpo pelo caráter de pudor, mas também pode-se dizer que ele o fez pelos caráteres de adorno e proteção. Cobrir o corpo foi uma necessidade. O adorno foi uma maneira que o homem encontrou de se impor entre os demais. O aspecto de proteção está associado às questões de sobrevivência, às agressões externas e às mudanças climáticas da natureza, principalmente o frio. A Idade da Pedra ela foi dividida em dois períodos: Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Durante o período Paleolítico, os primeiros seres humanos eram nômades, sustentavam-se da caça e pesca e descobriram dois poderosos aliados para a sua sobrevivência: a pedra e o fogo, que lhes permitiram produzir seus instrumentos que facilitavam seu cotidiano, tipo flechas, facas e anzóis. Na era glacial, também conhecida como a Era do Gelo, o homem passou a se refugiar em cavernas para se proteger do frio, das geleiras, vestiu peles dos animais que matavam para comer. As peles eram normalmente de urso ou rena. Passaram por processos de mastigação para serem amaciadas. O que inicialmente teria tido somente sentido prático, adquiriu-se sentido estético e de embelezamento, e os melhores caçadores ostentavam as melhores peles. Neste mesmo tempo, através das pinturas, descobriu-se os primeiros instrumentos de comunicação. Também algumas técnicas para tornar as peles mais macias e menos pesadas ao corpo. Consistiam no uso do óleo animal e o curtimento das peles no ácido tânico, e também criação das agulhas, feitas de ossos de renas, presas de leão marinho e marfins de mamute, que possibilitaram o surgimento do corte-costura. Após o fim da era glacial e ao se fixar ao solo,
o homem deixou de ser nômade para se estabelecer como a criação de gado e a prática da agricultura. Isso também beneficiou a indumentária, pois o linho vegetal proporcionou-lhes a técnica de feltragem e, num processo evolutivo, a própria tecelagem. No período neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens do rio, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, como com o plantio de trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais, a criar gado, e surgiu os primeiros aglomerados populacionais, com uma finalidade principalmente defensiva. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, com a pedra, pois a pedra, depois de ser lascada, era esfregada no chão e na areia para tornar-se polida. Desenvolveram a cerâmica, fabricando grandes potes para guardar o excesso da produção agrícola. Desenvolveram as técnicas de fiação e tecelagem para a confecção de lã e linhos, em substituição aos trajes confeccionados com as peles de animais. No Neolítico é também conhecido como a Idade dos Metais, pois o homem começou a produzir seus próprios materiais, utilizando a matéria-prima. E assim apareceram os primeiros trabalhos em metais pouco duros, como o cobre e o ouro. E da mistura do cobre com o estanho surgiu o bronze. A Idade dos Metais é um período do Neolítico, ocorrido há aproximadamente 8.000 anos atrás, em que os diversos agrupamentos humanos que viviam na África e na Ásia passaram a utilizar a metalurgia. Os materiais fabricados a partir de metal trouxe grandes avanços no cotidiano dos agrupamentos humanos. A utilização do metal possibilitou a confecção a partir de moldes, de ferramentas, armas, lanças, capacetes e outros utensílios do tamanho e da forma desejada, as quais eram mais afiadas e mais resistentes. As armas se tornaram mais letais e eficazes na caça e na pesca. O cobre foi o primeiro metal utilizado, pois é um minério encontrado na natureza. Por ser muito flexível, o cobre era pouco utilizado na fabricação de instrumentos agrícolas ou da caça. O cobre era usado para fazer utensílios e enfeites. Por volta de 5.000 anos, os agrupamentos humanos passaram a utilizar na fundição do cobre a junção estanho, também encontrado na natureza, contendo uma liga metálica, o chamado bronze. Este era bem mais resistente que o cobre. O ferro, também bem resistente que o bronze, passou a ser utilizado em torno de 1.200 anos antes de Cristo, no Oriente Médio e no sul da Europa. Os primeiros povos a utilizar ferro foram os hititas. Eles descobriram que o minério de ferro fundido com outros elementos químicos
entre eles o carbono, produziam uma liga metálica mais resistente que o bronze. O homem da Idade do Bronze convivia em sociedade, o que possibilitou a divisão de trabalhos. Os habitantes construíram para o seu meio de acordo com as suas habilidades. Uns trabalhavam com cerâmica, outros na agricultura e outros teciam. Os mais hábeis e fortes eram chefes dessa sociedade. A organização social, denominada comunidade primitiva, baseava-se nos laços de sangue, idiomas e costumes. Foi assim que o homem desenvolveu o mais poderoso instrumento de comunicação de todos os tempos, a escrita. O surgimento da escrita é um marco importante na história do mundo, por demarcar a separação entre a história e a pré-história, iniciando o registro dos seus acontecimentos. A fase final do Neolítico caracterizou-se pela desintegração do sistema de comunidade primitiva e pela origem das sociedades organizadas em estados e divididas em diferentes camadas sociais. Então, isso é um pouquinho da pré-história, pois a partir daí que a gente tem os relatos escritos, né? Então, antes disso, foi tudo baseado no que os historiadores acharam. Então, espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima. Obrigado.